Oi, pessoal, tudo bom? Começando mais uma aula, né? Agora com outro assunto, né? Nós encerramos os assuntos dos atributos de Deus e agora vamos falar um pouco sobre, hoje especificamente, sobre os anjos, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os demônios, mas hoje a gente vai falar sobre anjos, os anjos bons, né? Porque os demônios também são anjos, mas caídos, né? Pois bem, falar sobre os anjos, vamos começar por quando eles foram criados. A Bíblia não deixa claro quando eles foram criados. E quando a Bíblia não deixa muito claro, a gente não pode afirmar nada, né? Mas tudo indica que, primeiro, não foi antes da criação do mundo. Deus criou os céus e a terra, tudo nos 6 dias da criação, lá de Gênesis 1. E depois do sexto dia também não pode ser, porque lá em Êxodo, capítulo 20, fala que até o sexto dia Deus tinha criado todas as coisas. Muito provavelmente está entre o versículo 1 e o versículo 2 aqui de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, alguns pesquisadores acreditam que os anjos foram criados no versículo 1, porque no versículo 2 só fala que estava vazia a terra e não os céus, né? Então, provavelmente, no versículo 1 os anjos já tinham sido criados. E lá em Jó, no capítulo 38, também fala um pouco que os anjos se alegraram quando viram a criação da terra. Então, os anjos foram criados antes da fundação da terra, né? Agora lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, fala: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Então, tudo que nos três lugares existem, Deus criou nos 6 dias. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra e tudo que existe no mar, Deus criou em 6 dias. É por isso que a criação dos anjos, tanto os anjos bons quanto os maus, né, foi feita dentro dos 6 dias. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre os anjos caídos, mas provavelmente eles ainda não haviam caído até o sexto dia. Mas isso aí deixa mais para frente, né? Amém. Então, mas a gente não pode afirmar nada quanto a data provável, né? Assim, a data exata. Mas a provável é que seja aí, no comecinho do primeiro dia. E existem milhares de anjos, né? Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, fala que existem milhões e milhares de milhares. João olha assim e contempla a quantidade de anjos, é uma quantidade incontável que fala a Bíblia. Então, são muitos. E deles são divididos, né? Não é só uma classe de anjos. A Bíblia fala mais especificamente de dois, não, mais de dois. Fala sobre os querubins, que são anjos que eram os anjos que estavam em cima da arca, os anjos que guardavam a entrada do paraíso, que estão junto do trono, que cavalgam junto com Deus, no carro de Deus, no carro quando fala que Deus desce à terra, no seu carro ele vem com os querubins. Tem os serafins, que são aqueles anjos que só fala lá em Isaías, que é aqueles anjos que estão diante do trono adorando a Deus, que a gente já falou bastante deles. São aqueles anjos que têm 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os olhos e cantam sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? E tem os principados, potestades, que falam em Efésios, né? Que são outras categorias de anjos também. Agora, pelo nome, só existem 2 anjos que são nomeados pelo nome, que são chamados pelo nome, que é Miguel e Gabriel. Miguel é um arcanjo.
Então, isso mostra que existe uma hierarquia entre os anjos. E o Miguel é um arcanjo, é um anjo superior aos outros anjos. Lá em Daniel fala que ele é um dos primeiros príncipes, sugerindo então que existem outros arcanjos. Provavelmente. A Bíblia não fala, mas provavelmente existem outros arcanjos. Muitos falam que Gabriel era um desses arcanjos, é também um arcanjo. Na Bíblia também não afirma isso. Provavelmente pode ser que seja. O que a Bíblia fala é que Gabriel é um anjo mensageiro de Deus. Quando é que Gabriel aparece? Ele aparece em Daniel, dando um recado para Daniel. Ele aparece em Lucas, dando um recado para Zacarias, o pai de João Batista. E já Miguel é um anjo de guerra, é um dos príncipes, é um anjo forte de batalha, que batalha contra Satanás, batalhou contra o príncipe da Pérsia, né? Joia. Então a gente aprendeu que existem muitos anjos, mas eles não são todos iguais. Existem categorias de anjos, existem também hierarquia entre os anjos. Gabriel é um arcanjo, então é um anjo superior. Gabriel não, Miguel é um arcanjo superior aos demais, um dos primeiros príncipes, como fala lá em Daniel. Pode ser que existam outros. Que mais? Lá em Hebreus, agora uma outra questão interessante. Os anjos são superiores a nós? O que vocês acham? Lá em Hebreus, a Bíblia fala que aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui na Terra, os anjos são superiores a nós. Hebreus 2:7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Então, aqui na Terra, por um pouco, então, aqui enquanto estamos aqui, os anjos ainda são superiores a nós, né? Deus usa os anjos de diversas formas para alcançar os seus objetivos, né? Na Bíblia a gente vê várias vezes os anjos derramando doenças, provocando doenças, causando doenças no povo nos hebreus, lá no povo de Israel. Quando Davi peca, é um anjo que vem e derrama a praga. O anjo da morte, né, lá do Egito. Então, são várias vezes que Deus usa anjos para fazer a sua obra, e são obras gigantescas, né, que ele faz. Então, aqui na Terra, os anjos ainda são superiores a nós. Mas lá no céu, aí nós ficaremos num patamar superior aos anjos. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, fala que lá nós julgaremos os anjos. Então, se nós vamos julgar os anjos, nós seremos superiores a eles ali. E outras questões mais não tão diretas mostram também que nós seremos superiores. Por exemplo, os anjos não se multiplicam. Nós nos multiplicamos, né? Na Bíblia não fala que anjos têm filhos. Os homens têm filhos. Têm a possibilidade de ter filhos à imagem e semelhança também dos pais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, a única criação de Deus, que é a imagem e semelhança dele, é o homem, né? O único lugar que fala da imagem e semelhança de Deus é na criação do homem, não dos anjos. Então, outra questão que mostra a diferença do homem e dos anjos. Para o homem, existe a possibilidade de redenção. Todo homem é pecador, todo homem nasce em pecado, né? Todo homem nasce em pecado, mas pode ter a possibilidade de ser salvo desde que aceite a Cristo, né?
Já os anjos, não. Todos aqueles que caíram, não existe redenção para eles. Então, por aí a gente vê que existe uma diferença. Deus faz diferença entre homens e anjos. E lá no céu seremos superiores a eles. Mas aqui na terra eles ainda são superiores a nós. Mas, mesmo assim, também, lá em Salmos, vamos abrir, esse salmo é bonito. Salmo 9. Salmo capítulo 9, versículo 11 e 12, fala que é, 91, pessoal. Desculpa. Salmo 91. Salmo 91, versículos 11 e 12, fala o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Então, Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos estão aqui para nos servir também, para nos ajudar. Eles se alegram, né? A Bíblia fala que os anjos se alegram toda vez que um pecador se arrepende. Mas, assim, joia, glória a Deus por Deus ter nos dado esse privilégio de sermos guardados pelos anjos, deles nos guardarem, nos guiar e tudo mais. Mas a gente não pode adorar os anjos, de forma alguma. Isso não dá abertura em nenhum momento para a adoração aos anjos. Lá em Apocalipse, por 2 vezes, João está junto com um anjo e está vendo o fim dos tempos, né? Toda a consumação dos séculos. Nesse tempo em que ele está tendo essa visão, por 2 vezes ele se ajoelha para adorar o anjo, porque ele olha, ele vê tão maravilhoso tudo que ele contempla que ele acha que é um momento de adorar aquele ser celeste que está ali junto dele. Quando ele se ajoelha, o anjo, não, de forma alguma, levanta. Você não pode me adorar, não, porque eu sou como você. Criatura também, né? O que significa que eu sou como você? Eu sou criatura também. A adoração é só a Deus. E aí ele não aceita. E é isso, pessoal. O único anjo que aceita adoração são os anjos caídos. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é querer ser igual a Deus. Só ele que admite ser adorado, né? Um anjo de Deus, santo, filho de Deus, ele não admitirá, não aceita a adoração. E não pode aceitar, porque a adoração só pode ser a Deus, né? Então, glória a Deus. A gente vê várias formas aí, várias pessoas falando de livramento de Deus, do quanto Deus livrou. Provavelmente foi o anjo de Deus que foi lá e tirou a pessoa na hora certa, desviou o carro na hora certa, fez a pessoa não entrar no avião, por exemplo, né? A gente ouve direto casos de pessoas que não entraram no avião e caiu o avião, entraram no prédio e pegou fogo, sei lá. Isso é obra de Deus. E Deus usa os seus anjos. A gente deve adorar os anjos? Deve agradecer aos anjos? Não. A gente deve adorar e agradecer a Deus. Tá bom? Isso também entra na questão de anjo da guarda, né? Se existe ou não. Não existe. Os anjos nos guardam, sim, existe. Mas não é um anjo específico, né? Porque os anjos eles não são oniscientes e não são onipresentes. Então é um anjo que tem que estar. Deus manda o seu anjo, dá a ordem e ele vai lá cumprir a ordem. E depois volta. Ele não sabe todas as coisas, sempre Deus tem que falar, né? Então tá bom. Eu acho que a gente falou um pouco sobre esse assunto, que é muito joia, mas que não é tão claro, né? Não se fala tanto sobre tudo dos anjos, né? Mas, amém. Glória a Deus por
pela parte que nos é concedida, né? Então vamos orar. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua graça e misericórdia, Deus, que nos alcança, que nos guarda, que nos livra de todo mal, Senhor. Muito obrigado pelo tamanho do seu cuidado, do seu amor, que nos abençoa com, além do seu Espírito Santo, que é suficiente para nos guiar, para nos guardar, nos livrar de todo mal, também nos abençoa com uma criatura do Senhor, que são os anjos, que também nos servem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu imenso amor e cuidado para conosco, Deus. E que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Um grande abraço e até mais.